A pior combinação do chapéu de palha. Já é senso comum para qualquer um que já assistiu ao tão famigerada obra do Um Pedaço, que o Luffy escolheu cada um de seus membros se baseando nas principais qualidades deles. Mas me baseando no sentido contrário dessa ideia, eu estava refletindo como seria se eles fossem escolhidos para cumprir suas tarefas baseando no quão ruim eles são em fazer elas. Claro, nem todos foram escolhidos por sua pior característica, já que alguns não tenham qualidades tão ruins a serem destacadas contra outros. E alguns eu apenas escolhi para ter um cargo já imaginando como seria engraçado ele tentando cumprir tal função. De toda forma, vamos nessa. Inicialmente eu já vou descartar o que fará a menor diferença no sentido cômico, mas que só de representar tal cargo já traria outros olhos para o grupo. Eu me refiro a termos o Jinbe como capitão do navio. Ele pode ser sábio, forte e experiente. Mas querendo ou não, o mundo de One Piece é um tanto quanto preconceituoso, e ainda mais em torno de raças não humanoides. Já o segundo seria algo mais manjado, afinal, com um senso de direção desses não teria como deixar o Zoro em outra função senão navegador, não é mesmo? Eu até imagino coisas como episódio 1, recrutando o Zoro, aí logo em seguida já temos episódio 2, chegando em Laugh Tale. Se esse homem é capaz de se perder correndo em linha reta, eu não duvidaria nada dele conseguir sair do East Blue e de alguma forma ir parar no Novo Mundo. Mas se nosso espadachim se encontra como navegador, então quem estaria cumprindo seu papel como espadachim? Pois eu respondo, o mais justo seria aquele que traria um estilo de combate diferenciado para aquela equipe. Alguém que já possui um mínimo de aprendizado com lâminas, porém, não no ramo que você imagina. Pois na minha visão, eu colocaria o Sanji como espadachim. Mas como ele é alguém que se recusa a usar suas mãos para ferir os oponentes, agora ele lutaria usando espadas, com os pés. De verdade, eu adoraria ver uma fanart do Sanji espadachim, tipo, segurando a espada com os pés. Opa, aqui é o Solar da Pós-Edição falando, e eu tava conversando com a desenhista do meu canal, que de vez em quando fazia algumas thumbs pro meu canal de jogo, e eu acabei comentando sobre esse vídeo, e ela, por espontânea vontade, resolveu desenhar como é que seria o Sanji pra ela na versão espadachim. E tá aí o desenho. Eu achei sensacional. Enfim, continuemos. E como vocês já podem ver o rumo que esse time está tomando, claramente cedo ou tarde eles vão precisar de alguém para curar essa galera. Eu pensei em pessoas que poderiam ser inúteis nesse serviço, mas melhor do que alguém inútil seria alguém que faz o que não é pedido. E eu escolhi o Frank como médico. Imagina o Soap todo ferrado depois de uma briga e após ser levado para o doutor da equipe, ele já acorda no outro dia como? Meu Deus do céu, não sobrou nada. Ao menos eles ganhariam uns upgrades aqui ou ali de cola, sabe? Mesmo descrente de que essa tripulação poderia vir a encontrar qualquer poneglyph, seria necessário alguém com conhecimento para estudá-los e, claro, desvendar os mistérios do século perdido. E quem não seria melhor para isso do que senão o nosso queridíssimo arqueólogo, o Sop. Como arqueólogo da tripulação, ele desvendaria mistérios e lendas, só existem na cabeça dele. Já que o nosso antigo atirador agora cumpre com outro cargo, nada mais justo do que termos alguém para substituí-lo como atirador. E nesse caso, dentre todas as opções, o que eu achei que seria mais engraçado nesse caso, seria nada mais nada menos do que o Brook. Afinal, ele não é alguém que possui experiência como atirador, mas o principal. Toda vez que ele errasse um disparo ou tivesse uma interação mínima com uma arma, eu imagino claramente acontecendo coisas como: me falaram que eu deveria usar essa arma mirando com um dos meus olhos, mas eu percebi que não tenho olhos. Quando pensamos o papel de um músico dentro de um grupo, é óbvio que o seu uso principal é elevar a moral da galera. Durante tantas viagens no mar, eventualmente, uma música aqui ou ali seria uma boa pedida. E alguém que seria no mínimo interessante nessa posição seria Nico Robin. Ela não só tem um passado triste, como também sempre é alguém de um humor meio mórbido. E então eu não consigo deixar de imaginar ela colocando músicas que, assim, não só abaixariam a moral do grupo, como faria todo mundo ficar até meio desesperançoso ali, sabe? Mas não podemos negar que ela daria uma ótima banda de uma pessoa só, devido à utilidade da sua fruta. Outra função que eu diria que seria uma das mais importantes dentro de um grupo seria, claro, o cozinheiro. É necessário alguém que controle a alimentação de seu bando para que eles sempre mantenham sua energia e seu desempenho no máximo. E nesse caso, eu escolhi o Luffy como cozinheiro. Agora deu tralalero. Já tivemos dentro do próprio anime, no arco de Holy Cake, uma prévia de como seria isso, na época que o Sanji tinha abandonado a galera. E assim, ele como cozinheiro, no seu curto período, conseguiu botar fogo na cozinha e fazer coisas que não pareciam muito apetitosas. Além de eu facilmente acreditar que metade dos ingredientes da cozinha sumiriam com frequência, e o que sobrasse dariam receitas que no mínimo poderiam ser considerados venenos caseiros. E para as duas últimas posições que ficaram faltando, que no caso seriam o timoneiro e o carpinteiro, eu colocaria o Chopper e a Nami. Nessa
sua respectiva ordem. Não é de hoje que o Oda tem feito um desserviço em relação ao Chopper. Mesmo sendo um do Chapéu de Palha que realmente tem um potencial ali, ele acabou sendo resumido a uma farm de pelúcia ambulante. E por ele fazer parte do trio medroso, se ele não faz nada que envolva medicina, ele é resumido a praticamente um inútil. Então, sabendo disso, com certeza ele teria dificuldade em lidar com a pressão emocional de estar manuseando o navio ali com a galera. E já a Nami, sabendo que ela é alguém vaidosa e que com certeza não colocaria as mãos na massa como carpinteira do bando, isso significaria que ela iria terceirizar o seu serviço, cumprindo muito mais um papel de negociadora do bando do que realmente carpinteira, parando de ilha em ilha para conseguir alguém que arrumasse o navio pelo menor preço possível. E assim terminamos a lista de como seria, na minha visão, a tripulação mais disfuncional, mantendo os mesmos membros de equipe. Enfim, curtiram essa loucura? Assumo que quis fazer isso pois queria descontrair um pouco depois do meu último vídeo, queimei metade dos meus neurônios só assistindo aquela coisa. Inclusive recomendo darem uma olhada. Mas o demais é isso, se inscreve, deixa o like, hype o vídeo porque ajuda demais. E claro, comentem aí que troca poderia ser pior do que a desse vídeo. Eu sou o Solar, tchau.